Nunca se falou tanto em classe média nesse país desde que a Fundação Getúlio Vargas inventou que a gente tinha criado uma nova classe média, a tal classe C. Bom, o que é classe média? Classe média é um conceito criado no século XVIII por Thomas Gisborne. E ele queria dizer que era uma classe, daqui a pouco eu vou explicar por quê, de onde vem essa ideia de classe, uma classe que ficaria entre os senhores de terra e os operários, proletários e trabalhadores pobres do campo. Ele incluía nesse segmento social os profissionais liberais, os autônomos, que tinham algum nível de especialização técnica e, portanto, tinham um reconhecimento via meritocracia de toda a sociedade. Pois bem, a esquerda não utiliza o conceito de classe média, muito menos a esquerda fundada ou apoiada no marxismo. Por quê? Porque o conceito de classe social do marxismo não faz uma localização do segmento em si, da classe social, a partir de um ranking, em que você acha a média da renda daquela população e define então qual que seria a classe média. Então, vamos por parte. Quando nós falamos em classe social, nós estamos falando em classificação. Ou seja, assim como a biologia faz a sua classificação, assim como outras ciências fizeram suas classificações, ou seja, tentam, a partir de um universo, identificar agrupamentos que tem no interior desse conjunto único, desse universo de análise. Nas ciências sociais, que nasceu, vamos lembrar, a partir de um olhar sobre a industrialização, o processo de industrialização do mundo, a partir da Europa em especial, a ideia de classe social nasce também dessa procura de uma classificação do universo social humano, portanto. E aí, a partir daí é preciso ter um critério em que você, a partir desse universo, consegue então identificar as classes que estariam nesse interior. Do ponto de vista marxista, o critério de definição das classes é a relação que esses agrupamentos sociais que vão formar a classe têm com os meios de produção. Então, vamos só lembrar, aqui nós não estamos falando, portanto, de qualquer propriedade privada. Nós estamos falando daquela propriedade dos meios de produção. Os meios que a sociedade se utiliza para produzir, né? Os equipamentos, a terra e assim por diante. Então, vamos lá. Para o marxismo, se uma pessoa é proprietária dos meios de produção, se ela é dona da fábrica, dona da terra, dos equipamentos que se produz, por exemplo, dona de um táxi em que ela não trabalha, mas utiliza do trabalho de outro, que usa o seu táxi para conseguir uma renda pessoal, Marx define essa classe social como uma classe que estaria no topo da dominação econômica e política de uma sociedade. Mas há outro segmento, outra classe social, que também é proprietária dos meios de produção, mas eles não conseguem criar uma acumulação do capital. Ou seja, capital significa dinheiro que gera mais dinheiro. São aqueles segmentos proprietários pobres, de uma terra, por exemplo, às vezes de um carrinho de pipoca, que eles não conseguem entrar nesse ciclo de acumulação e eles quase sempre produzem algo que gera uma receita que eles só reinvestem para continuar se mantendo, se reproduzindo como proprietário daquela propriedade e sobreviver comprando comida e roupas. Mas existem também outros segmentos que não são proprietários, são os assalariados. Eles têm o quê? Que eles podem, a partir do que é deles próprio, gerar dinheiro, receita. É a força de trabalho, é a sua energia que aplicada numa produção gera uma mercadoria ou um bem. Então, essas pessoas despossuídas da propriedade dos meios de produção, restaria a eles, entre outras coisas, uma classe social que vende a sua força de trabalho como assalariado e com isso recebe, desse esforço, recebe um pecúlio, um salário com o qual ele sobrevive.
Mas existem também os despossuídos, os não proprietários dos meios de produção, que nem salário nem empregados eles estão, como são os autônomos e outros segmentos. Vocês estão vendo que eu fiz aqui, detalhei resumidamente 4 classes sociais definidas a partir do conceito do marxismo, marxista, mas Marx chega a indicar, a listar mais de 20 classes sociais em alguns estudos, como, por exemplo, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. O marxismo, por exemplo, não utiliza o conceito de classe social. Ele utiliza todos os conceitos de classe vinculados aos meios de produção. Então, a classe burguesa, que vem dos burgos, né, aquelas localidades em que os comerciantes, as vilas em que eles viviam, né, longe, portanto, dos reinados, e que depois vai dar origem dos empresários, né, modernos, industriais, os pequenos burgueses, que seriam aqueles que são proprietários, mas que não entram no grande ciclo de acumulação de capital e que normalmente são explorados pelos burgueses. Os proletários, por que chama proletários? São os operários que no século XIX, quando Marx está escrevendo as análises dele, eles usavam a prole, a família, para todos trabalharem e gerar mais salário, mais renda para poder sobreviver. O Lumpenzinnato, lumpen significa esfarrapado em alemão, então são aqueles que não tinham nem salário, eles faziam bicos e viviam, portanto, de uma maneira errática, com muito sacrifício, e assim por diante. O que o conceito de classe social, vocês vão ver também em outras teorias, no marxismo, está tentando definir, é que a partir dessa relação com os meios de produção, há uma tendência de cada classe social se comportar de uma maneira mais ou menos similar e, portanto, ter uma certa previsibilidade de comportamento. Da onde vem classe média? O conceito de classe média vem da leitura liberal. Há alguns outros autores que trabalham com um pouco próximo do conceito liberal, como é o caso de Max Weber, mas que ele sofistica mais esse conceito, dizendo que, na verdade, uma classe social é definida prioritariamente, não só por essa determinação, esse critério, prioritariamente em função do poder aquisitivo. O Weber estava querendo dizer que não basta a renda. Se a pessoa é proprietária de algum bem que ele pode vender e fazer com que ele tenha, portanto, uma receita potencial maior até do que o salário que ele recebe, ele estaria vinculado a uma classe social que teria interesses diferentes de uma outra que, mesmo recebendo um salário maior do que ele, não teria a soma das propriedades, porque ele não seria proprietário. Ou seja, uma pessoa que recebe 2 salários mínimos, mas que ganha de herança tantas propriedades, carros e bens, que se ele vender, ele acaba tendo uma receita mensal durante muitos anos superior a quem ganha 40 salários mínimos, a tendência dele pensar e se comportar seria como aqueles com um poder aquisitivo muito superior a quem recebe 10 salários mínimos. Então, Weber tentava explicar que as classes sociais não são definidas só pela renda, mas pelo poder aquisitivo que eles têm, inclusive aquele potencial ou latente. Bom, chegamos então no conceito que está sendo empregado no Brasil popularmente, inclusive pelos nossos jornalões. Que raio de conceito de classe média que está se usando no Brasil? Nós estamos usando um conceito liberal que está vinculado a uma noção de uma classe, que na verdade é um extrato de renda e não uma classe social, uma classe que teria uma renda que seria a média das rendas recebidas no Brasil. Ou seja, nesse sentido, eu estou falando de mercado, eu estou falando muitas vezes de classe de análise de mercado, inclusive para a definição de estratégia de marketing. Não é exatamente uma classe social, porque uma classe social inclui a história daquela classe, a relação com a economia, os meios de produção ou com o poder aquisitivo, dependendo da teoria. Eu estou falando da cultura, dos hábitos, dos valores. Portanto, a classe social é muito mais
do que simplesmente achar onde que essas pessoas estariam numa escala de renda. Mas é assim que está sendo usado no Brasil. A ideia de pegar os estratos e falar, essa é a média. Portanto, quando eu falo que é a média ou a mediana, se vocês quiserem, da renda de todos os brasileiros estariam no meio, eu não posso nem comparar com os Estados Unidos. Porque a média de renda da classe média dos Estados Unidos, evidentemente, é maior do que a nossa média. Mas acontece que os jornalões, e principalmente a nossa classe média, ela gosta de se comparar com as outras, dizendo nós fazemos parte de uma classe média mundial. Isso não existe. O fato é que a classe média já foi, essa classe média, esse conceito, já foi motivo de muita avaliação, eu vou falar duas, no mundo todo, como sendo uma classe muito especial. De um lado, liberais norte-americanos chegaram a dizer que a classe média é detentora, ou é guardiã, mais do que detentora, da democracia e da liberdade numa nação. Por quê? Porque as pessoas de classe média, elas não têm a receita, a renda da opulência dos ricos e dos empresários, das classes dominantes, então elas precisam estudar e trabalhar, porque assim, pela meritocracia, eles conseguem se manter ou crescer na vida, mas eles também não querem ser proletários e, portanto, eles lutam entre si para melhorar de vida, estudam mais e, portanto, são mais intelectualizados e eles são mais clarividentes. Eles não estariam nas trevas do conhecimento dos valores sociais. Essa é uma visão extremamente cuidadosa e elogiosa da classe média no mundo. Mas tem também nas artes, e talvez o grande autor seja o dramaturgo russo Anton Chekhov, que dizia, não só ele, que a classe média é sempre uma classe absolutamente covarde. É uma classe que justamente porque sempre desejou ser rica e nunca vai conseguir, porque ela é explorada pelos ricos e ela não admite isso. Ela tenta fugir o tempo inteiro de parecer que ela é pobre. E aí ela ridiculariza os pobres, que inclusive muitas vezes são aqueles clientes da padaria que essa classe média é dona, e que sem esse pessoal ele não seria nem classe média. Ele pode ser, por exemplo, ele ridiculariza aquelas pessoas que vão tratar de dente no seu consultório de dentista, e mesmo assim essa classe média tem um medo tão grande de um dia se tornar pobre, que ele começa a ter hábitos meio dandy, hábitos que a distanciem absolutamente daquilo que ele define como hábitos de pobre. Por exemplo, chupar um picolé que bom, ou comer no McDonald's, ou então usar chinela havaiana, ou comprar um barquinho de alumínio, transformar o aeroporto em rodoviária, usar palito de madeira, ou seja, ela tenta se diferenciar e aí se torna pedante. No Brasil, a classe média, nessa visão do Chekhov, possivelmente seria descrita assim: é alguém que fala que nordestino é burro e que está na mão das políticas populistas e que possivelmente é por causa disso que a nossa democracia está virando bolivariana, porque são os pobres ignorantes que conspurcam contra a inteligência universal da classe média formada em mestrado e doutorado na faculdade da esquina de casa. Essa é a visão de uma classe média sulina no Brasil, que se acha escolhida por Deus e que, portanto, se as eleições falarem que o eleito não é o Deus empresário que eles queriam que fosse o seu genro, essa eleição tem que ser anulada rapidamente e não tendo nenhuma base jurídica que venha logo um general de classe média para nos salvar. É essa a discussão que se tem de uma classe média que, ao se olhar no espelho, se vê como um rei.